Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Kalel e esse é o nosso programa de leitura bíblica de capa a capa, 365 dias para a gente maratonar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Muito obrigado pela sua presença nesse dia de domingo. Hoje é a nossa 39ª leitura. Nós vamos ler de Levítico 16 a Levítico 18. Então bora comigo para a leitura de hoje. Levítico 16, versículo 1. O dia do perdão. Depois que os 2 filhos de Arão foram mortos, quando apresentaram a Deus, o Senhor, uma oferta de incenso que não estava de acordo com a lei, o Senhor falou de novo com Moisés. Ele disse: diga ao seu irmão Arão que não é qualquer hora que ele pode entrar no lugar santíssimo, que fica atrás da cortina da tenda sagrada. Se ele entrar, morrerá, pois ali é que eu apareço numa nuvem acima da tampa da arca da aliança, que é o lugar onde os pecados são perdoados. Arão só poderá entrar no lugar santíssimo depois de ter matado um touro novo como oferta para tirar pecados e um carneiro como oferta que será completamente queimada. Antes de entrar, Arão tomará um banho e vestirá as roupas sacerdotais, todas feitas de linho, isso é, os calções, a túnica, o cinto, e na cabeça ele colocará a mitra, também feita de linho. E depois Deus deu a Moisés as seguintes leis para o dia do perdão. O povo de Israel entregará a Arão 2 bodes para oferta para tirar pecados e um carneiro para oferta que será completamente queimado. Arão pegará o touro novo da sua própria oferta para tirar pecados e com ela conseguirá o perdão de seus próprios pecados e dos da sua família. Depois levará os 2 bodes até a entrada da tenda sagrada. Ali na presença de Deus, o Senhor, Arão tirará a sorte entre os 2 bodes, usando 2 pedras, uma com o nome do Senhor e outra com o nome de Azazel. O bode que pertence ao Senhor será morto por Arão como oferta para tirar pecados, e o bode que pertence a Azazel será oferecido vivo ao Senhor. Depois Arão mandará esse bode para o deserto a fim de conseguir o perdão dos pecados do povo. Arão pegará o touro novo da sua oferta para tirar pecados e com ele conseguirá o perdão de seus próprios pecados e da sua família. Depois de matar o touro, Arão pegará um queimador de incenso cheio de brasas tiradas do altar que está na presença de Deus, o Senhor, e 2 punhados de incenso cheiroso, bem moído, e entrará no lugar santíssimo. Ali na presença do Senhor ele porá o incenso no fogo para que a fumaça cubra a tampa da arca da aliança. Assim Arão não morrerá. Ele pegará um pouco do sangue do touro novo e com um dedo borrifará a parte da tampa que dá para a leste. Depois borrifará o sangue 7 vezes em frente da arca da aliança. Em seguida, Arão matará o bode do sacrifício para tirar os pecados do povo. Levará o sangue para dentro do lugar santíssimo e borrifará com ele a tampa da arca em frente da arca, como fez com o sangue do touro novo. Assim, Arão purificará o lugar santíssimo de todos os pecados, faltas e impurezas do povo de Israel. E fará a mesma coisa para purificar a tenda sagrada que fica no meio do povo impuro. Enquanto Arão estiver no lugar santíssimo para fazer a cerimônia de purificação, ninguém deverá entrar na tenda. Depois que Arão conseguir o perdão dos seus próprios pecados e dos pecados da sua família e dos do povo, então sairá da tenda, irá até o altar que está em frente dele e fará a cerimônia da purificação do altar. Pegará um pouco do sangue do touro novo e do sangue do bode e porá nas 4 pontas do altar. Com o dedo borrifará o sangue 7 vezes sobre o altar e assim purificará das impurezas dos israelitas. E o dedicará ao serviço de Deus. Quando Arão terminar a cerimônia da purificação do lugar santíssimo, da tenda sagrada e do altar, então pegará o bode para Azazel, porá as mãos na cabeça do animal e confessará todas as culpas e faltas e todos os pecados dos israelitas. Assim Arão passará para a cabeça do bode os pecados do povo, e então mandará o bode para o deserto. Será escolhido um homem para levar o animal, e ele o soltará no deserto. Assim o bode irá para um lugar onde não mora ninguém, levando os pecados do povo. Em seguida, Arão entrará na tenda, tirará as roupas do sacerdote que havia vestido antes de entrar no lugar santíssimo e as deixará ali. Naquele lugar sagrado, ele tomará um banho e depois de se vestir, sairá para apresentar a Deus a sua própria oferta, que será completamente queimada, e a oferta do povo, que também será completamente queimada. Assim, ele conseguirá o perdão dos seus próprios pecados e dos pecados do povo, e queimará no altar a gordura do animal oferecido em sacrifício para tirar pecados. O homem que tiver levado o bode para o deserto deverá lavar a roupa que estiver vestindo e tomar um banho antes de entrar de novo no acampamento. Depois de terminados os sacrifícios para tirar os pecados do povo e a cerimônia de purificação do lugar santíssimo, feita com o sangue do touro novo e do bode, os corpos desses 2 animais serão levados para um lugar fora do acampamento, e o couro, a carne e as tripas serão queimados.
O homem que a queimar deverá lavar a roupa que estiver vestindo e tomar um banho antes de entrar no acampamento. A comemoração do Dia do Perdão. A seguinte lei deverá ser obedecida para sempre. No dia 10 do 7º mês, todos os israelitas e os estrangeiros que moram no meio do povo não comerão nada o dia inteiro e não farão nenhum trabalho, pois nesse dia será feito o sacrifício para conseguir o perdão dos pecados do povo. Assim o povo ficará puro na presença de Deus, o Senhor. Este é um dia especial e será para sempre um dia que ninguém comerá nada, nem trabalhará. O grande sacerdote que for ungido e ordenado para tomar o lugar do Pai, vestirá as roupas sacerdotais de linho e fará a cerimônia para purificar o lugar santíssimo, a tenda sagrada, o altar, os sacerdotes e todo o povo. Esta lei será obedecida para sempre, uma vez ao ano haverá cerimônia para conseguir o perdão dos pecados de todo o povo. E tudo foi feito como o Senhor havia ordenado a Moisés. Capítulo 17. O lugar onde os sacrifícios serão oferecidos. O Senhor Deus mandou Moisés dar a Arão, aos filhos de Arão e todo o povo de Israel as seguintes leis. Se um israelita matar um boi, ou um carneirinho, ou um cabrito dentro ou fora do acampamento, e não levar o animal até a entrada da tenda sagrada para oferecê-lo como sacrifício a Deus, o Senhor, esse homem será expulso do meio do povo de Israel. Ele é culpado, é como se tivesse matado uma pessoa. Portanto, os israelitas, em vez de matarem os animais no campo, deverão levá-los ao sacerdote em frente da tenda sagrada. Ali matarão os animais e os apresentarão ao Senhor como oferta de paz. O sacerdote borrifará com o sangue o altar que fica em frente da tenda sagrada. É ali queimará a gordura do animal. O cheiro dessa oferta é agradável ao Senhor. Daqui em diante, para sempre, os israelitas nunca mais oferecerão sacrifícios aos demônios do deserto, pois se fizerem isso, estarão sendo infiéis a Deus. Todos os israelitas e todos os estrangeiros que vivem no meio do povo de Israel apresentarão ao Senhor as suas ofertas que são completamente queimadas ou qualquer outro sacrifício, somente na entrada da tenda sagrada e em nenhum outro lugar. Quem desobedecer isso será expulso do meio do povo. Proibição de comer sangue. Se um israelita ou um estrangeiro que vive no meio do povo de Israel comer sangue, Deus ficará contra ele e o expulsará do meio do povo, pois a vida de todo ser vivo está no sangue. É por isso que Deus mandou que o sangue dos animais oferecidos como sacrifício fosse derramado no altar a fim de conseguir o perdão dos pecados do povo, pois é o sangue, isto é, a vida, que tira os pecados. Por isso o Senhor diz que nenhum israelita e nenhum estrangeiro que vive no meio do povo podem comer sangue. Quando um israelita ou um estrangeiro que vive no meio do povo caçar um animal ou uma ave que se pode comer, ele deverá deixar que o sangue corra para o chão e depois deverá cobri-lo com terra, a fim de ser vivente, está no sangue. É por isso que Deus diz aos israelitas que não comam sangue de nenhum animal, pois o sangue é a vida. Quem comer sangue será expulso do meio do povo de Israel. Qualquer um, seja israelita ou estrangeiro, que comer a carne de um animal que tenha tido morte natural ou que tenha sido morto por outros animais, deverá lavar a roupa que estiver vestindo e tomar um banho, e ficará impuro até o pôr do sol, depois ficará puro de novo. Mas se não lavar a roupa e se não tomar um banho, essa pessoa será castigada. Capítulo 18. Relações sexuais proibidas. O Senhor Deus mandou a Moisés dizer aos israelitas o seguinte: Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não sigam os costumes do povo do Egito, onde vocês moravam, nem os costumes do povo de Canaã. A terra para onde eu os estou levando, não vivam de acordo com as leis desses povos. Pelo contrário, obedeçam as minhas leis e guardem os meus mandamentos. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Se obedecerem às minhas leis e guardarem os meus mandamentos, vocês viverão. Eu sou o Senhor. O Senhor Deus deu as seguintes ordens para os homens de Israel: não tenham relações sexuais com uma mulher que seja sua parenta. Não tenha relações com a sua mãe. Isso seria uma vergonha para o seu pai e também para a sua mãe. Não tenha relações com qualquer outra mulher que pertença ao seu pai. Não tenha relações com sua irmã, não seja ela por parte de pai ou de mãe, ou somente por parte de pai. Não importe que ela tenha sido criada na mesma casa ou em outra. Não tenha relações com a sua neta, isso seria uma vergonha para você. Não tenha relações com a sua irmã por parte somente de pai, pois ela é irmã mesmo. Não tenha relações com a sua tia, seja por parte de pai, seja por parte de mãe. Não tenha relações com a mulher do seu tio por parte de pai, pois ela é sua tia. Não tenha relações com a sua nora, não tenha relações com a sua cunhada, isso seria uma vergonha para o seu irmão. Não tenha relações com a filha ou a neta de uma mulher com quem você já teve relações, é possível que ela seja sua parenta, e isso seria uma imoralidade. Não case com a sua cunhada, irmã da sua esposa.
enquanto ela estiver viva. Isso criaria inimizade entre as duas. Não tenha relações com a mulher durante a sua menstruação, não tenha relações com a mulher de outro homem. Isso torna você impuro. Nenhum pai deverá entregar o filho ou a filha para servir o deus Moloque. Isso seria profanar o santo nome de Deus, o Senhor. Nenhum homem deverá ter relações com outro homem, Deus detesta isso. Ninguém, homem ou mulher, deverá ter relações com um animal, isso é uma imoralidade e a pessoa fica impura. E Deus disse ao povo de Israel: não faça nenhuma dessas coisas, pois vocês ficarão impuros, como ficaram impuros os povos que eu vos expulsar da terra que vai ser de vocês. Os pecados daqueles povos fizeram com que a terra onde eles moravam ficasse impura. Por isso eu castiguei aquela terra e ela está expulsando seus moradores. Mas vocês todos, tanto os israelitas como os estrangeiros que vivem no meio de vocês, obedeçam às minhas leis e aos meus mandamentos e não cometam nenhuma dessas imoralidades. Pois foram esses os pecados que os homens que moravam naquela terra cometeram e por isso ela ficou impura. Portanto, que não aconteça que vocês façam a terra ficar impura e que ela os expulse como fez com os povos que moravam lá. Quem cometer um desses pecados será expulso do meio do povo de Israel. Obedeçam a todos os meus mandamentos e não imitem os costumes imorais dos povos que moravam naquela terra antes de vocês. Não tornem-se impuros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Olha só que coisa muito, muito impressionante. Se a gente for para o primeiro concílio da igreja, que acontece em Jerusalém, vai ser falado para os gentios apenas duas coisas: para que eles não consumam carne com sangue e para que eles se abstenham dessas questões de imoralidade. Uma coisa muito impressionante é que isso é transportado da lei de Moisés para o Novo Testamento. Isso é transportado para nós de uma maneira que, sim, o Senhor está declarando para nós de que aquilo que há no Novo Testamento já havia um respaldo do Velho. Então o Novo Testamento ele não vem criar coisas novas. O Novo Testamento ele vem simplesmente cumprir ou trazer à tona tudo aquilo que estava escrito na lei para que as pessoas possam viver uma vida espiritual. O cumprimento em Jesus de todas essas coisas nos mostra como ter uma vida plenamente espiritual. E quando nos é levado no Novo Testamento a respeito dessas coisas, nós temos que entender que isso já havia na lei de Moisés. Não é nenhuma novidade para o povo israelita que não deveria o quê? Que ele não deveria se prostituir. Mas isso era uma novidade para os gentios. Isso era uma novidade para as pessoas que eram de fora da aliança e do povo de Israel. Por isso que eles tiveram que reapresentar essas mesmas práticas que a gente pode ver na lei para o povo, para o novo povo, para os gentios que estão agora congregando na igreja, que estão fazendo parte da igreja. E isso é muito impressionante, porque a gente pode ver que até no teor e no caráter da lei existem coisas morais, não cerimoniais e nem de higiene, mas coisas morais que elas são eternas, são imutáveis para nós, que desde a antiga aliança até a nova aliança elas perduram e elas vão perpetuar para sempre. Isso é uma coisa muito impressionante e nos mostra a conectividade tanto do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Muito obrigado por essa leitura de hoje que nós fizemos. Que Deus te abençoe nesse domingo, que você possa ser uma bênção sobre toda a terra e que nós possamos nos encontrar amanhã para continuar fazendo nossa leitura até a conclusão de toda a Bíblia. Até mais!